Olá pessoal, sejam novamente bem-vindos ao TVC Channel News. No vídeo de hoje eu quero registrar o meu apoio à campanha da Associação Brasileira de Psiquiatria intitulada Psicofobia é um crime, que visa principalmente conscientizar a população em geral sobre os malefícios dessa psicofobia, que é o preconceito contra pessoas que tenham transtornos mentais. Afinal, esses preconceitos acabam reforçando o estereótipo de que só loucos precisam de ajuda de profissionais da saúde mental. Logo, as pessoas que sofrem com algum transtorno mental e que se beneficiariam e muito com um tratamento, seja de um psicólogo, seja de um psiquiatra, acabam não buscando esses profissionais com medo de serem consideradas loucas pelas outras pessoas e acabar sendo alvo da discriminação. Então a psicofobia é realmente um problema social sério e que tem uma influência negativa direta na saúde pública. Mas meu objetivo aqui nesse vídeo não é explicar propriamente dita as consequências negativas deste preconceito. Não que isso não seja importante, é evidente que é, mas a campanha que está sendo feita pela ABP já está dando conta dessa conscientização. O que eu quero contribuir aqui é com um achado ainda não explorado, até em função de ser muito recente, fruto de um artigo publicado em maio deste ano, e cuja referência eu estou colocando aqui na descrição desse vídeo para que você possa exercer o seu ceticismo e conferir por conta própria. Okay? Esse artigo se preocupou basicamente em identificar a causa da psicofobia, ou seja, por que as pessoas têm preconceito contra outras pessoas que portam transtornos mentais. E como em vários vídeos eu gosto de citar a frase do Anton Chekhov, que a humanidade só poderá crescer quando descobrir como exatamente é, para combater um fenômeno destrutivo, como nesse caso é o preconceito, é primeiro importante que a gente descubra como ele realmente funciona. O que o alimenta, e investir os esforços justamente no combate à raiz do problema. E parafraseando a famosa frase do Dobzhansky, nada na biologia faz sentido, exceto a luz da evolução, pode-se dizer também que nada na psicologia faz sentido, exceto a luz da evolução. Logo, se quisermos buscar uma causa real para o comportamento que observamos nos dias de hoje, é preciso que a gente se volte para a natureza humana. É preciso, portanto, recorrer à psicologia evolucionista. E foi justamente isso que esse artigo sobre o preconceito com relação a pessoas com transtornos mentais fez pela primeira vez. Eu quero avisar que nesse vídeo eu precisarei dar um passeio por vários conceitos que no primeiro momento parecerão não ter relação com o tema. Mas eu quero que vocês saibam que esses conceitos serão fundamentais para entender a conclusão desse artigo, ok? E que caso fiquem com qualquer dúvida, qualquer que seja, por favor não hesitem em escrevê-la aqui na barra de comentários de vídeos no YouTube, ou mesmo lá na página do canal no Facebook, que é o Thales Coutinho vlog/blog, ok? Bom, inicialmente os pesquisadores partiram do consenso de que estes preconceitos com relação a pessoas com transtornos mentais não é uma coisa exclusiva da nossa cultura. Ele está presente em diversas culturas já estudadas, o que nos leva a crer que possivelmente esta aversão a pessoas que tenham sinais de transtornos mentais seja um comportamento universal. Depois disso, eles contemplam que alguns estudos mais recentes vêm demonstrando que esses indivíduos com doenças mentais são evitados no trato interpessoal por serem considerados perigosos, violentos ou mesmo incompetentes. No entanto, os autores conjecturaram que esta justificativa explícita do preconceito, ou seja, o fato das pessoas conscientemente dizerem que não gostam desse tipo de indivíduo por considerá-los perigosos, violentos ou incompetentes, poderia não ser realmente a verdadeira raiz do problema. E eles se questionaram, por exemplo, se poderia haver também um processamento implícito ou inconsciente que explicaria esse preconceito. E uma ressalva: esse processamento implícito não está relacionado com o conceito de inconsciente da psicanálise, ok? Mas sim nas evidências da neurociência cognitiva, certo? Pois então, eles propuseram que poderia haver algum fator implícito que explicaria a psicofobia. E daí eles foram beber na fonte de estudos recentes sobre o nosso sistema imunológico comportamental. Eu já venho comentando sobre isso há algum tempo aqui no canal, porque é um tema muito interessante, bastante recente e que
quase não é comentado em língua portuguesa. Inclusive, eu aconselho que você assista uma palestra completa que eu fiz e está disponível aqui no canal, cujo link eu estarei colocando em algum lugar aqui na tela desse próprio vídeo, porque lá eu explico em muito mais detalhes sobre como o nosso sistema imunológico comportamental realmente funciona e como ele influencia inclusive a nossa visão política e religiosa. Porém, para que esse vídeo fique compreensível, é preciso que eu também me dedique a explicar, ainda que superficialmente, como esse mecanismo opera. Bom, é muito provável que todos vocês já tenham estudado nas aulas de ciência do ensino fundamental sobre o nosso sistema imunológico biológico, que é especializado em detectar e combater eventuais agentes patógenos que entrem no nosso organismo. No entanto, mesmo hoje em dia, com uma bioquímica e uma medicina bastante desenvolvidas, percebemos que muitas doenças acabam levando as pessoas à morte, ainda que elas recorram à farmacoterapia. Imagine então como que era a taxa de mortalidade devido a doenças em geral antes do surgimento desses novos medicamentos. Nesta realidade, basicamente, adoecer era sinônimo de ir a óbito. Isso significa que ao longo da nossa evolução não era muito prudente contar apenas com o nosso sistema imunológico biológico e se expor ao risco, porque ele poderia não ser forte o suficiente para combater o agente patógeno. Então, aqueles indivíduos que apresentavam comportamentos específicos que os mantinha longe de focos de contaminação acabavam sobrevivendo por mais tempo e conseguindo se reproduzir. E aos poucos, aqueles genes responsáveis por configurar no nosso cérebro o sistema necessário para criar esse tipo de comportamento eram passados às próximas gerações com sucesso. E depois de milhares de gerações, a gente pode afirmar que este programa cognitivo de evitação foi instalado com sucesso no nosso cérebro e está presente em todos nós até hoje. A ele que nós damos o nome de Sistema Imunológico Comportamental, que nada mais é do que um conjunto de estratégias cognitivas, afetivas e comportamentais adaptadas para prevenir a contaminação. Entretanto, é fato que esses dois sistemas, o biológico e o comportamental, não agem de maneira isolada, eles estão profundamente conectados. Isso significa que uma vez que um dos sistemas está ativo, ele acaba engatilhando por consequência a ativação do outro sistema, uma tentativa de aumentar ainda mais a nossa imunidade. Agora, é fato que nós temos uma noção intuitiva e natural sobre aquilo que pode ou não ser contaminante, mas nem todos somos médicos para saber com precisão o que representa e o que não representa um risco de contaminação real. É por isso que esse sistema imunológico comportamental foi moldado na lógica de que é melhor pecar por excesso. Ou seja, tendemos a exagerar e a responder com aversão a estímulos que não necessariamente representam um risco real de contaminação. Como, aliás, demonstrou um dos resultados da pesquisa que meus colegas e eu realizamos aqui na internet. Nela, eles consideraram a imagem da psoríase como sendo possivelmente contagiosa, quando na realidade a gente sabe que ela não é. Então isso serve para explicar que a nossa resposta comportamental não é 100% precisa, mas ainda assim é muito melhor do que nada. Então, depois de dar essa passeada por esses conceitos da psicologia social, vamos voltar ao estudo da psicofobia propriamente dita. Os autores cogitaram que algumas características associadas aos transtornos mentais, como a letargia, a diminuição do apetite, a dificuldade de concentração, a fadiga, alucinações e delírios e perda do interesse pelas coisas, seriam de alguma forma percebidas como sinais de que aquela pessoa está portando alguma doença contagiosa. Afinal, quando estamos com alguma doença grave, uma febre alta, podemos apresentar, em parte, esses mesmos sintomas. Logo, esses indivíduos com transtornos mentais acabariam sendo alvo da discriminação, porque uma boa parte desses sintomas psiquiátricos se assemelham aos sintomas das doenças contagiosas em geral. E o nosso sistema imunológico comportamental parte da premissa de que é melhor pecar por excesso, como eu falei antes. Logo, essas pessoas seriam consideradas como um risco de contaminação em potencial e que deveriam ser mantidas distante, ainda que elas não sejam. Então eles desenvolveram 2 experimentos para avaliar através de um teste de associação implícita se as pessoas estariam associando o termo transtornos mentais, que eles usam mental illness, a disease,
que no caso seria doença, mas no sentido de infecção, ao invés de associar com danger, que seria perigo ou risco. Inclusive, só para adiantar, uma das limitações que esse estudo coloca, né, e que ele sugere até que outras investigações futuras que forem eventualmente replicá-los faça essa correção, que ao invés de usar mental illness, eles coloquem mental disorder, que pode gerar um resultado diferente, ou não. Mas enfim, o resultado foi basicamente o seguinte: eles descobriram que existe sim uma associação implícita muito mais forte entre transtornos mentais e doença do que aquela que existe entre transtornos mentais e perigo. Logo, isso corrobora a hipótese de que os indivíduos com transtornos mentais são alvo de preconceito por serem considerados como vetores de alguma possível doença infecciosa. No primeiro experimento, eles descobriram que há uma influência do gênero nessa associação, sendo que ela é mais forte em homens do que em mulheres. Porém, no segundo experimento, essa diferença não foi corroborada. Eles acabam considerando que esse é um tópico ainda controverso e que precisa de novas investigações para ser melhor compreendido. Eles concluíram que essa relação também era mais forte naqueles indivíduos que haviam recentemente adoecido. E isso pode ser explicado pela associação entre os dois sistemas que eu comentei antes. Ou seja, uma elevada resposta inflamatória recente pode potencializar o sistema imunológico comportamental, pois o organismo ainda está em convalescência e deve evitar a todo custo uma nova contaminação. Logo, é lógico pensar que esse resultado faz bastante sentido. Afinal, seria realmente esperado que aqueles indivíduos que haviam estado recentemente doentes apresentariam uma relação mais forte entre essas duas coisas. O último resultado foi que esta associação implícita entre mental illness e disease é mais forte quando, antes do experimento, os sujeitos liam uma notícia sobre o potencial devastador de alguma doença infecciosa. Essa é uma técnica que a gente chama de priming, em que a pessoa é apresentada um estímulo, que nesse caso foi o texto, que irá influenciar diretamente, ainda que ela não se dê conta, o seu comportamento posterior, que nesse caso foi apresentar uma associação implícita mais intensa entre mental illness e disease. É importante comentar que este efeito não aconteceu, por exemplo, naqueles indivíduos que liam, ao invés do texto falando sobre doenças infecciosas, um outro texto que falava sobre o potencial devastador da violência e da criminalidade. Ou seja, ainda nesse caso não havia uma maior associação entre mental illness e danger. Isso significa que esta associação implícita é realmente muito mais intensa quando se trata de disease em relação a danger. Apesar das pessoas explicitamente declararem que não gostam de pessoas com transtornos mentais por considerá-las perigosas, violentas e incompetentes. A avaliação implícita desse comportamento mostrou um resultado bem diferente. Ou seja, segundo esse estudo, esse comportamento seria motivado por uma associação não com violência, mas uma associação com doenças infecciosas. Bom, no final os autores colocam algumas das limitações desse estudo. Uma delas, que talvez seja a principal, eu já comentei antes. Ou seja, eles solicitam que os estudos posteriores de replicação desse aqui utilizem, ao invés de mental illness, o termo mental disorder, porque esta mudança no termo utilizado pode provocar eventualmente um resultado diferente e que precisa ser investigado. Mas além disso, eu gostaria também de propor uma sugestão para pesquisas futuras que os autores não chegam a contemplar, que é o seguinte: seria muito interessante que esses próximos estudos avaliem a relação entre a sensibilidade ao nojo e a psicofobia. Afinal, a associação entre esta sensibilidade ao nojo e outros preconceitos, como a xenofobia, como a homofobia, já foi bastante investigada e foi demonstrada uma associação bem positiva entre essas duas coisas. Afinal, esta sensibilidade ao nojo, mensurada principalmente pela escala de sensibilidade ao nojo, acabou se consolidando na literatura como a melhor forma de avaliar objetivamente o nosso sistema imunológico comportamental. Afinal, o nojo é a resposta emocional adaptativa ao risco de contaminação. Logo, se fosse identificada uma relação entre o score nessa escala de sensibilidade ao nojo e a psicofobia, essa seria uma evidência forte em favor da hipótese que os próprios autores lançam nesse estudo, de que aqueles indivíduos que tendem a ser mais sensíveis à contaminação também seriam mais preconceituosos com relação a pacientes com transtornos mentais por considerá-los
portadores de alguma doença infecciosa em função de alguns sinais específicos desses transtornos que acabam se confundindo com o dessas doenças. Então eu acho que essa investigação seria bastante interessante. Aliás, falando dessa escala, eu quero compartilhar com todos vocês aqui uma notícia boa. Quem acompanha o meu canal há algum tempo sabe que meses atrás eu convoquei todos vocês para participar de um estudo sério aqui na internet. Um estudo em que foi possível tanto fazer a validação da escala de sensibilidade ao nojo, sendo que ela revelou uma boa consistência e ela pode ser aplicada agora em pesquisas aqui no Brasil, como também foi possível identificar a relação entre essa sensibilidade ao nojo e a aversão a pessoas com doenças dermatológicas diversas. E eu tive a honra de ter sido um dos idealizadores desse estudo, junto principalmente com meu amigo Dr. Juliano Schmidt, além do Hélio Miotti, da Natasha Ueda e da Paula Borges. Esse trabalho foi então aprovado para ser apresentado no Congresso da Sociedade Brasileira de Dermatologia, em setembro agora. E foi selecionado entre os 736 trabalhos inscritos, não apenas para comunicação oral, que já foi uma grande honra, como também para receber o prêmio de terceiro lugar na categoria investigação, o prêmio Professora Doutora Yara Pessoa, o que foi uma honra maior ainda. E por isso eu não poderia deixar de agradecer publicamente não apenas aos meus companheiros de pesquisa, como também a todos vocês que participaram, tanto como sujeitos do estudo, quanto divulgando ele nas redes sociais. Então é possível agora utilizar a escala de sensibilidade ao nojo na realidade brasileira, e por que não investigar essa relação entre sensibilidade ao nojo e psicofobia? Bom, para finalizar esse vídeo, eu acho que a pergunta que não quer calar é: como diminuir a psicofobia? Essa não é uma pergunta fácil de se responder, mas conhecendo um pouco sobre a origem desse comportamento, é possível a gente bolar algumas estratégias. É claro, sempre partindo do princípio de que, mesmo tendo sido bastante interessante, este foi um estudo pioneiro que ainda precisa de replicações antes que a gente possa tomar alguma decisão mais séria com base nesses resultados. Mas vamos dizer que ele esteja realmente correto e que a base da psicofobia seja a ativação do nosso sistema imunológico comportamental, ou seja, o nojo. Como que a gente minimiza isso? Bom, a educação da população é sempre uma coisa muito importante e que deve sempre ser incentivada. No entanto, se a base da psicofobia é realmente o nojo, alguns estudos publicados recentemente vêm demonstrando que esta emoção não é em quase nada afetada pelo grau de instrução das pessoas. Isso significa que, ainda que a conscientização seja importante, se o nojo for mesmo a base desse comportamento, não adianta nos iludirmos achando que assim vamos resolver o problema, porque provavelmente não vamos. Uma das únicas coisas que tem poder suficiente para reduzir essa sensibilidade ao nojo das pessoas é a noção de que elas estão com a saúde assegurada, ou seja, de que não estão vulneráveis às doenças, porque daí o nosso sistema imunológico biológico pode reduzir a sua atividade, porque está tudo bem. E por consequência, o nosso sistema imunológico comportamental também silencia um pouco. Já há pesquisas, por exemplo, demonstrando que as pessoas ficam bem menos preconceituosas contra imigrantes, por exemplo, após serem vacinadas ou mesmo lavarem as mãos. Isso porque a vacina e a higiene pessoal é uma maior garantia de imunidade. Mas afinal, o que isso quer dizer? Isso pode nos dizer que o investimento na saúde geral da população, garantindo que ela tenha acesso aos serviços básicos e de qualidade, isso não apenas poupará muitas vidas, como também diminuirá esses preconceitos causados pelo nosso sistema imunológico comportamental. E como essa pesquisa nos faz crer, a psicofobia seria um deles. Se, no entanto, neste momento, a única possibilidade é mesmo essa campanha de conscientização sobre os malefícios da psicofobia, então que ela seja feita assim mesmo e que a gente fique na torcida para que isso tenha realmente algum impacto significativo na população. Mas é muito importante que a gente esteja preparado para o fato de que uma mudança real provavelmente só virá de uma medida efetiva na melhoria da saúde geral da população. E por isso que todas as áreas da saúde precisam se envolver neste movimento.
Bom, pessoal, antes de vocês fecharem esse vídeo, eu gostaria apenas de fazer a divulgação de um evento muito bacana que vai acontecer em breve. Trata-se do maior congresso de neuropsicologia do país, o Congresso Brasileiro de Neuropsicologia, que acontecerá agora, entre os dias 20 e 23 de novembro, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Mas ainda dá tempo de se inscrever. Ele vai ter a participação não apenas de grandes nomes da neuropsicologia brasileira, como também de autoridades internacionais na área. Então, que vai tratar de fato da psicologia baseada em evidência, que foi justamente a razão pela qual eu criei este canal aqui, porque ela quase nunca é divulgada. E é por isso que eu tenho tanto carinho por esse congresso, que já divulguei ano passado e volto a divulgar agora nesse vídeo. Então eu gostaria muito que aqueles que assistem esse canal, que são psicólogos ou profissionais da área, não deixem de participar, porque vale muito a pena. O link com todas as informações do congresso eu estarei colocando aqui na barra de descrição desse vídeo, ok? Então era isso, eu espero que este vídeo tenha sido esclarecedor, espero que vocês tenham entendido que foi necessário dar algumas voltas e ir lá na psicologia social para conseguir explicar a conclusão desse estudo. E era isso, muito obrigado e até o próximo vídeo aqui no TVC Channel News. E a psicofobia é um crime. Valeu!